Continuamos falando sobre ação penal, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, sobre ação penal privada. Ação penal privada. Nós temos alguns tipos, algumas modalidades de ação penal privada, mas para a gente relembrar um pouco, né? Nós falamos sobre ação penal pública. A ação penal pública ela pode ser incondicionada, ou seja, quando não se exige nenhuma formalidade para que o Ministério Público dê início ao processo, e ela pode ser condicionada à representação da vítima, ou seja, a vítima precisa autorizar o Ministério Público a ajuizar a denúncia, ou condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Nessa segunda hipótese, o Ministro da Justiça precisa fazer uma requisição específica para autorizar o Ministério Público. O importante aqui é a gente lembrar, ação penal pública, a titularidade para exercício da ação penal é do Estado, por meio do Ministério Público, e é exercida por meio de uma denúncia. E na ação penal privada, a titularidade ela é da vítima, exercida por meio de uma queixa-crime, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Ação penal privada exclusiva é aquela na qual a vítima detém a titularidade da ação penal, cabendo a ela instaurar o processo criminal. Então, em alguns crimes, o legislador indicou a necessidade de que a vítima desse início ao processo. Como é que eu descubro isso? Onde que eu vejo? Quais são os casos de ação penal pública e de ação penal privada? Seguinte, a regra é ação penal pública. Então, se o tipo penal não falar nada, por exemplo, artigo 121, matar alguém, pena 6 a 20 anos de reclusão. O tipo penal não fala nada. E lá no final do capítulo específico sobre os crimes dolosos contra a vida também não há nenhuma menção. Então, é ação penal pública incondicionada. Se a legislação fala depende de representação, ou somente se procederá mediante representação, ação penal pública condicionada. E se a legislação falar, somente se procede mediante queixa, aí eu sei que eu estou diante de uma ação penal privada. Na ação penal privada, nós temos as seguintes partes, o querelante e o querelado. Quem que é o querelante? É a vítima do fato criminoso, portanto, é quem dá início à ação penal privada. Então, a vítima oferece a queixa-crime e dá início ao processo. Ela se torna, portanto, a querelante. E o querelado é o autor do fato, é o autor do crime. Portanto, ele é o réu, ele é o sujeito contra quem se promove a ação penal privada. Então, não esqueçam que o querelado é o acusado. O querelante é quem está acusando e o querelado é quem está sendo acusado. Nós falamos sobre alguns princípios que regem a ação penal pública, agora a gente vai falar sobre alguns princípios que regem a ação penal privada. O primeiro princípio é o princípio da oportunidade, ou seja, o ajuizamento da queixa-crime, eu dar início a uma ação penal privada na condição de vítima, é uma opção que eu tenho. Então, se alguém comete um crime contra mim, e esse crime somente se procede mediante queixa, eu não estou obrigado a ajuizar essa queixa, eu não estou obrigado a dar início à ação penal privada. É uma faculdade que eu tenho por conta do princípio da oportunidade. Diferentemente do Ministério Público nas ações penais públicas, né? O Ministério Público, se constata que existem indícios de autoria e de materialidade de um crime que se procede mediante ação penal pública, ele está obrigado a oferecer denúncia, princípio da obrigatoriedade. Obrigatoriedade que hoje nós podemos considerar mitigada, porque em algumas hipóteses o Ministério Público não precisa oferecer denúncia, como, por exemplo, quando for incidente uma transação penal, um acordo de não persecução penal, ou uma hipótese de colaboração premiada na qual não se ofereça denúncia. Mas a regra é obrigatoriedade para as ações penais públicas, oportunidade para as ações penais privadas. Eu, se for vítima de um crime contra a honra, somente vou ajuizar uma queixa-crime se eu quiser. Tá? Eu examino a conveniência do ajuizamento dessa ação e aí eu dou andamento ou não. Outro princípio é o princípio da disponibilidade. Eu, mesmo que tenha oferecido uma queixa-crime, posso desistir da ação. Não há nenhum impedimento quanto a isso. Então o cara me xingou, fiquei bravo, ajuizei uma queixa-crime contra ele, para que ele responda por injúria. No meio do caminho eu desisto, mudei de ideia. Não quero mais me incomodar com isso. Eu posso desistir dessa ação. Lembrando que o Ministério Público não pode. O Ministério Público, uma vez tendo oferecido a denúncia, não pode desistir da sua ação. Não pode ele também desistir de um recurso já interposto. Diferentemente
das regras que vigem na ação penal privada. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 51 do CPP, ó. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. A gente está falando aqui sobre o perdão. É possível que quem tenha ajuizado uma ação ofereça o criminal, né, privado, uma ação penal privada, ofereça o perdão em relação aos querelados. Mas aqui tem um ponto importante, ó. O perdão, vamos fazer uma ilustração aqui. Se eu oferecer o perdão para os efeitos do perdão se estenderão para todos. Então aqui eu sou o querelante, tá? E todas essas pessoas aqui, nós temos 5 pessoas que cometeram crimes contra mim. Eu ajuizei a ação contra elas, ou ajuizei uma queixa-crime contra essas 5 pessoas, e aí no meio do caminho eu resolvi perdoar esse daqui. Olha só, eu vou te perdoar, tu é meu amigo faz tempo, foi um deslize, eu reconheço. O que acontece? 2 pontos importantes, ó. O perdão oferecido a um dos querelados, ou seja, se eu perdoei esse aqui, aproveitará a todos. Então eu perdoei a todos os outros, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Para que o meu perdão gere efeitos, as pessoas têm que aceitar. Então, digamos que eu tenho oferecido para esse cara aqui. O meu perdão vai ser estendido para todos os outros. Vamos imaginar que todos os outros aceitem o perdão, mas esse aqui não. O processo será extinto em relação a todos os outros, mas não para esse aqui que não aceitou. Esse cara pode dizer, velho, perdão, o caramba, eu não cometi nenhum crime, eu não fiz nada contra ti, tu ajuizou uma ação penal contra mim, agora eu vou provar que tu está errado, eu quero ser absolvido. Não tem essa de perdão, eu não fiz nada. Percebam que a recusa do perdão impede que ele gere efeitos, tá? Então, mesmo que ele tenha oferecido somente para esse primeiro, se esse primeiro não aceitou, o meu perdão vai se estender para todos os outros, 4 aqui, e se os 4 aceitaram, vai ter efeito somente para eles. Show? Beleza? Vamos adiante. Indivisibilidade, princípio da indivisibilidade. Não se pode fracionar o exercício da ação penal em relação aos infratores. A vítima não é obrigada a ajuizar a queixa, porque vige, né, o princípio da oportunidade. Ela pode ou não. Mas, se ela quiser, ela deve ajuizar em face de todos os autores, sob pena de caracterização de renúncia em relação aos que não foram incluídos no polo passivo. Vamos fazer de novo aqui um exemplo. Ó. A gente tem aqui o querelante e tem 1, 2, 3, 4, 5 autores do fato. Esses 5 aqui me xingaram. Esses 5 aqui cometeram um crime de injúria contra mim. Eu não preciso ajuizar queixa-crime em relação a nenhum deles, porque vige o princípio da oportunidade. Eu vou verificar se eu quero ou não, se é conveniente ou não. Caso eu decida ajuizar queixa-crime, eu tenho que ajuizar contra os 5. Se eu decidir ajuizar somente contra um, os outros eu vou deixar passar porque são meus amigos, mas esse aqui eu não gosto, eu vou ajuizar somente contra ele. Não vai, muito provavelmente, ser aceita a minha queixa, considerando que houve a renúncia tácita em relação aos outros. E, pelo fato de ser indivisível, a ação penal, no caso de ação penal privada, não vai ter êxito, porque eu não posso escolher somente um para responder por aquela infração que todos cometeram. Então, se eu ajuizar queixa-crime contra um somente, se estende a renúncia tácita em relação aos outros e possivelmente não tenha êxito a minha queixa, tá? A renúncia, para a gente guardar aqui, então, a renúncia em relação a alguns estende-se a todos, de modo que mesmo os que estão no polo passivo da queixa-crime serão beneficiados com esse instituto. Olha o que nos diz aqui o artigo 48 e o artigo 49. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Então, o Ministério Público tem que, na condição de custos legis, ali, de fiscal da lei, vai verificar se foi atendida essa orientação. E o artigo 49, a renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Mesma história do perdão. Qual é a diferença entre o perdão e a queixa? O perdão, eu já ajuizei a ação penal. Então, eu ajuizei a queixa-crime, no meio do caminho, o cara estava respondendo o processo, no meio do caminho eu mudei de ideia.
aí eu perdoo ele. Ele precisa aceitar o meu perdão e isso gera efeitos. A renúncia acontece antes do ajuizamento da queixa-crime e é um ato unilateral, ou seja, não preciso aceitar. Eu não ajuizo a queixa-crime, portanto não dei início à ação penal, eu renunciei ao meu exercício do ius puniendi, ao meu direito de exercer ação penal contra aquelas pessoas que contra mim cometeram um fato ilícito, um fato criminoso. Vamos adiante. Alguns pontos importantes, tá? O prazo para ajuizamento da ação penal privada é o que a gente chama de prazo decadencial. 2 pontos importantes. Ele é de 6 meses, mas 6 meses a partir de quando? A partir de quando começa a contar os 6 meses para eu ajuizar minha queixa-crime? A partir da data em que o ofendido tomou ciência de quem foi o autor do fato. A partir do momento em que eu tomo ciência da autoria delitiva, eu tenho 6 meses para ajuizar a queixa-crime. Como assim? Vamos imaginar que eu discuto com algum de vocês e algum de vocês me ofende. Fui vítima aí de um crime de injúria. Eu tenho 6 meses a partir desse momento para ajuizar uma queixa-crime para que vocês respondam pelo crime de injúria. Agora, vamos imaginar que alguém deixa um bilhete em cima da mesa ou cria um fake e manda uma mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, me ofendendo. Eu tenho ciência do crime, mas eu não tenho ciência de quem foi o autor do crime. Nesse momento, então, não está contando o prazo decadencial de 6 meses. Passados 8 meses, alguém vem conversar comigo e diz: olha, quem deixou o bilhetinho foi o fulano, ou quem mandou a mensagem foi o fulano. Percebam que, mesmo já tendo decorrido 8 meses desde o fato, não houve decadência ainda, porque eu não sabia quem era o autor daquele fato. A partir do momento que eu tomo ciência da autoria, aí sim, eu tenho 6 meses para tomar as providências. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 38. Ó. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação. Então, esses 6 meses é para o ajuizamento da ação penal privada ou para a representação na ação penal pública condicionada à representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. O artigo 29 é aquela ação penal privada subsidiária da pública, a queixa-crime substitutiva da denúncia, tá? Mais um ponto importante. A queixa pode ser apresentada pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Já falamos sobre esses poderes especiais, né? Tem que ter a descrição do fato criminoso na procuração. Olha o que nos diz o artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato, ou seja, da procuração, o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Outro aspecto que vale a pena a gente dar uma olhada. Na hipótese de morte da vítima. Então, a vítima acabou sendo ofendida, vamos imaginar aí de novo um crime contra a honra, mas faleceu, sem que tenha ajuizado a queixa-crime. Morre com a vítima o direito de ver os ofensores responsabilizados criminalmente? Não. Nessa hipótese, é possível que a queixa-crime seja ajuizada pelas seguintes pessoas, ó, observando essa ordem. Pelo cônjuge ou companheiro, pelos ascendentes, pelos descendentes ou pelos irmãos. É o famoso CAD, né? Que a gente chama de CAD. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nesta ordem. Então, se eu morri sem que eu tenha conseguido processar as pessoas que me ofenderam, passa esse direito de representar ou de ajuizar a queixa-crime para o cônjuge, para o ascendente, para o descendente ou para o irmão. Nesta ordem, tá? Artigo 36. Se comparecer mais uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e em seguida o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do artigo 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou abandone. Essas mesmas pessoas, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, têm legitimidade para dar seguimento à ação penal, caso o ofendido ofereça queixa e morra no decorrer do processo. Então, a primeira hipótese ali não houve ajuizamento de ação penal, aquelas pessoas
tem a possibilidade de assim fazê-lo. E a segunda hipótese é, houve ajuizamento de ação penal, mas o cara morreu no curso do processo. Aquelas pessoas têm legitimidade para dar seguimento ao caso. Prazo para os legitimados se manifestarem. Ó, se já houve o ajuizamento da ação, o prazo é de 60 dias sob pena de perempção. Perempção é uma hipótese de extinção de punibilidade que ocorre quando o querelante, nos casos de ação penal privada, não dá o devido andamento ao feito, não faz o pedido de condenação, não comparece aos autos quando chamado, ou na hipótese de falecimento, quando os sucessores, né, quando os legitimados pela morte, dentro de 60 dias, não se manifestam. Agora, se não houve o ajuizamento da ação, conta-se a partir da data do óbito, a partir da data da morte, o prazo decadencial restante para o ofendido, a não ser que não se tivesse informação sobre a autoria. Como assim? Então, vamos imaginar, o cara foi vítima de uma infração penal, de ação penal privada, ele sabia quem era o autor, passaram-se 3 meses, ele morreu. Ele teria ainda 3 meses para ajuizar a queixa-crime. Os sucessores terão esses mesmos 3 meses para dar início ao processo criminal. Tá? Beleza? Adiante, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui no que determina o artigo 60 do Código de Processo Penal. Olha só. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta, aquilo que a gente falou, né? Extinção da punibilidade pela perempção. A ação penal, inciso 2º, quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Então, o prazo que a gente falou de 60 dias, na hipótese de já estar em curso a ação penal, é extraído do artigo 60 do Código de Processo Penal. Morreu o cara no meio do processo, os sucessores têm 60 dias para dar prosseguimento. Ponto importante aqui, galera. Ó, o Ministério Público poderá intervir na ação penal privada, mesmo nos casos de ação penal privativa do ofendido, de acordo com o que determina o artigo 45 do CPP. Ó, a queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Depois nós temos aqui, ó, já falamos um pouco sobre o perdão e sobre a perempção, mas vamos falar direitinho agora sobre a renúncia também, sobre esses 3 institutos. A renúncia, o perdão e a perempção. São institutos que estão relacionados à ação penal privada, tá, galera? Então, assim, ó, em regra, a gente só fala de renúncia, de perdão e de perempção na ação penal privada. O que é a renúncia? Renúncia é, como a gente já vinha conversando, quando a vítima deixa de ajuizar a ação penal. Ela não ajuiza a ação penal, ela renuncia ao seu direito de queixa, de exercer o ius puniendi. Lembrando que, se houver a renúncia em relação a um dos autores, autores do fato, né, autores do crime, a todos se estenderá. E a renúncia ela ocorre antes do ajuizamento da ação. Se for depois, é perdão, tá? A renúncia pode ser expressa, quando eu manifesto expressamente a minha intenção de renunciar ao exercício do direito de ação. Então eu digo, eu escrevo, eu falo que eu não vou processar ninguém. Ou pode ser tácita. Renúncia tácita é quando, por exemplo, eu cometo algum ato que demonstre que eu não tenho a intenção de processar o sujeito. A gente falou, no exemplo, de deixar de incluir algum dos infratores na ação penal. Então, o réu A, o réu B e o réu C cometeram crimes contra mim, eu denuncio o réu A e o réu B. Houve a renúncia tácita em relação ao réu C, só que essa renúncia tácita do réu C vai se estender também para o réu A e para o réu B, tá? Olha o que nos diz aqui o artigo 104 do Código Penal. O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo.
Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Outra hipótese de renúncia tácita. Digamos que eu tenha sido vítima de um crime contra a honra praticado por alguém e eu convido esse alguém para ser padrinho do meu casamento, para ser padrinho do meu filho. Essa conduta é uma conduta incompatível com a vontade de ver esse sujeito processado. Pô, eu estou dando uma grande honra para aquela pessoa, estou dando uma grande honraria, estou mostrando que aquela pessoa é importante, faz parte da minha vida, que eu quero bem a ela. E como que eu vou querer depois, então, processar ela criminalmente? Tá? Essa é uma hipótese que a gente pode cogitar de renúncia tácita. Agora, o artigo 104 é expresso em dizer que o fato de eu receber uma indenização não gera renúncia tácita. Um ponto aqui, jurisprudencial, a orientação do STJ no sentido de que a omissão do querelante para configurar a renúncia tem que ter sido voluntária, ou seja, não se configuraria a renúncia em caso de esquecimento. Naquele exemplo que a gente estava falando, eu tenho que ajuizar queixa-crime contra o réu A, o réu B e o réu C. Para que a renúncia se configure, eu tenho que deliberadamente deixar o réu C de fora. Se eu simplesmente me esquecer do réu C, putz, esqueci de botar o cara, isso não implica renúncia, tá? Eu posso editar e colocar ele. Perdão. O perdão ele acontece depois do ajuizamento da ação. Então, a renúncia antes, o perdão depois. Importante a gente lembrar que o perdão concedido a um dos infratores se estende a todos os demais. Isso está expressamente previsto no artigo 51 do CPP. O perdão concedido a uns querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Lembram? O perdão ele é um ato bilateral, ele tem que ser aceito. Estou te perdoando, o cara diz, aceito o perdão. Se o cara disser, não aceito o perdão porque eu não fiz nada, tu tá doido da cabeça, não gerou efeitos aquele perdão, tá? O perdão pode ser expresso também, quando há manifestação expressa nesse sentido, ou tácita, quando o ofendido pratica algum ato incompatível com a vontade de processar o infrator, como, por exemplo, se casar com o infrator. Então, eu fui vítima de uma infração penal, ajuizei a queixa-crime, no meio da queixa-crime, saí da audiência e fui direto no cartório, me apaixonei torridamente pela pessoa que me ofendeu e me casei com ela. Isso é, inegavelmente, um ato incompatível com a vontade de ver a pessoa processada. O perdão, ele pode ser judicial ou processual, quando ele é oferecido dentro do processo, e extrajudicial ou extraprocessual, quando ele é oferecido fora do processo. Ao contrário, né, da renúncia que a gente vinha falando, que é um ato unilateral, ou seja, depende exclusivamente da vítima, né, de renunciar ao direito de queixa, o perdão ele é bilateral, precisando ser aceito para gerar efeitos, de acordo com o artigo 58, que determina o seguinte: concedido perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio importará aceitação. Parágrafo único. Aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Galera, a gente viu que o perdão, quando ele é oferecido para um só dos querelados, ele se estende a todos os demais. Só que o fato de um não aceitar não impede que os outros aceitem, tá? Então vamos de novo, para a gente ver nosso exemplo aqui. Eu sou querelante, tem 3 pessoas. Meu Deus, olha que parece um alien invadindo a Terra. O meu querelante com os querelados aqui, ó. Mas vamos à imaginação. Então tem esses 3 querelados aqui. O fato de eu oferecer para esse, só esse. Eu não quero que os outros sejam perdoados. Eu quero que eles sejam condenados. Mas se eu oferecer para um, automaticamente eu estendo para outros. Para que gere efeitos, eles têm que aceitar. Se esses 2 aceitarem, encerrou o processo para eles. Se esse não aceitar, o processo segue. Então percebam que eu posso ter um efeito contrário do que eu desejava. Eu posso continuar com o processo contra quem eu queria acabar e posso acabar com o processo contra quem eu queria continuar, tá? O perdão pode ser aceito pessoalmente pelo querelado, né, ou pelo seu representante legal. Não é ofendido aqui, na verdade, né? O querelado.
ou por procurador com poderes especiais. E o perdão somente tem cabimento durante o processo, sendo inadmissível após o trânsito em julgado. Então, eu tenho até o trânsito em julgado para realizar, procedimentalizar esse perdão aqui. Depois do trânsito em julgado, não existe mais essa possibilidade, de acordo com o artigo 102, parágrafo 2º do Código Penal. Ó, não é admissível o perdão depois que passe em julgado a sentença condenatória. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova, de acordo com o artigo 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Ou seja, eu posso fazer essa prova de que houve renúncia tácita ou perdão tácito por todos os meios de prova em direito admitidos. E aqui sobre o procedimento, ó, concedido perdão mediante declaração expressa nos autos, então o cara peticiona concedendo perdão, o querelado será intimado a dizer, no prazo de 3 dias, se aceita ou não o perdão, devendo ser cientificado de que o silêncio importará a aceitação. Isso está previsto no artigo 58 do Código de Processo Penal. Só para a gente não deixar passar, vamos dar uma olhadinha no artigo. Ó. Concedido perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Parágrafo único, aceito perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Vamos ver um pouco a legislação agora. Ó, galera, o artigo 105 do Código Penal fala sobre o perdão do ofendido, 106 também. Perdão do ofendido nos crimes em que se procede mediante queixa, portanto, é um instituto vinculado às ações penais privadas, obsta o prosseguimento da ação. Artigo 106. O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito, inciso 1º, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito de outros. Se o querelado recusa, não produz efeito. Então, aqui, se uma vítima perdoa, as outras não precisam perdoar, tá? E podem também realizar o perdão caso queiram. Parágrafo 1º, perdão tácito é aquele que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2º, não é admissível o perdão depois que passe em julgado a sentença condenatória. A perempção, como nós vínhamos conversando, é a perda do direito de prosseguir na ação como uma espécie de punição ao querelante por uma inércia ou negligência na condução do processo. Então, o cara deu início aqui, o querelante deu início ao processo, e daqui a pouco ele não fez um pedido de condenação, ele não compareceu à audiência, o juiz intimou ele para se manifestar nos autos e ele não se manifestou, o juiz pode reconhecer a perempção do processo. Perempção, de novo, instituto de ação penal privada, tá? Vamos dar uma olhadinha nas hipóteses de perempção previstas no artigo 60 do CPP. Ó, nos casos em que somente se procede mediante queixa, de novo, né, deixando claro que é um instituto de ação penal privada, considerar-se-á perempta a ação penal, inciso 1º, quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, o cara deu início ao processo e deixou de se manifestar, deixou de impulsionar o processo durante 30 dias. Segunda hipótese, quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado exposto no artigo 36. Então, o cara abriu o processo, deu início ao processo, morreu e os sucessores não se manifestaram em 60 dias, perempção. Terceira hipótese, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Quarta hipótese, quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho da ação penal privada subsidiária da pública. É a queixa-crime substitutiva da denúncia. A ação penal privada subsidiária da pública, apesar da gente chamar ela de ação penal privada, ela tem natureza pública. Por quê? Porque aqui eu estou atuando em substituição ao Ministério Público. Para a gente entender como é que funciona esse instituto, como é que funciona a possibilidade
de exercício dessa ação penal privada com natureza pública é a seguinte: o Ministério Público tem um prazo para oferecer denúncia. Então, o inquérito é remetido para o Ministério Público, o Ministério Público tem um prazo para se manifestar sobre esse inquérito e oferecer denúncia, requisitar novas diligências ou pedir o arquivamento. Caso ele não faça nada, caso ele fique inerte, caso ele não se manifeste sobre esse inquérito, abre-se a possibilidade para a vítima ajuizar uma ação penal privada subsidiária da pública. Percebam que aqui é um caso de ação penal pública. Pode ser um crime de roubo, por exemplo. Mas a vítima, por causa de uma inércia do Ministério Público, se torna legitimada para oferecer a queixa-crime. Mas isso não faz com que se altere a natureza da ação penal de pública para privada. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 29 e algumas considerações sobre esse instituto. Ação penal de natureza pública de titularidade do Ministério Público, mas que em razão de inércia do Ministério Público em oferecer a denúncia no prazo legal, autoriza-se o ofendido a ajuizar uma ação penal privada, uma queixa-crime, que substitui a ação penal pública, no caso, a denúncia. Cuidado, galera. Inércia é não fazer nada. Por que eu estou frisando isso? Porque vamos imaginar que eu sou vítima, fui vítima de um roubo. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público. E o Ministério Público pediu o arquivamento ou arquivou o inquérito. Isso não é inércia. Então, por mais que eu não concorde com o posicionamento do Ministério Público, eu acho que o cara tem que ser denunciado. O que o Ministério Público não fez não foi inércia. Ele se manifestou, apesar de eu não concordar com a manifestação dele. Tá? Isso não abre para mim possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública. Olha o que diz o artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público editar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, nos casos de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Só para a gente frisar, reiterar esse ponto bem importante, tá? Para que haja a possibilidade de exercício da ação penal privada subsidiária da pública, é necessária a inércia do Ministério Público, que é diferente de quando ele se manifesta requisitando diligências ou se manifestando pelo arquivamento do processo. Inércia é não fazer nada, tá? O prazo que o ofendido tem para ajuizar essa ação é de 6 meses. A partir do momento em que se esgota o prazo do Ministério Público para oferecer denúncia, tá? Vamos dar uma olhadinha no artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, regra geral, né? Não é a nossa regra aqui nesse momento, ou, no caso do artigo 29, agora sim, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. 6 meses a partir do momento em que se encerra o prazo do Ministério Público. Essa é uma hipótese de legitimidade concorrente entre a vítima e o Ministério Público, porque tanto a vítima quanto o Ministério Público podem dar andamento ao processo. Uma observação importante: encerrado esse prazo de 6 meses, então vamos lá, encerrou o prazo do MP para oferecer a denúncia, abriu o prazo de 6 meses para a vítima oferecer a queixa-crime. Digamos que tenha passado esses 6 meses. A vítima perde o direito de ajuizar a queixa-crime, mas o Ministério Público não. Então ocorre aqui uma espécie de decadência imprópria. Mas o Ministério Público pode, mesmo que passe aqui 1 ano, 2 anos, oferecer a denúncia, desde que não tenha ocorrido a extinção da punibilidade pela prescrição, por exemplo. Outro ponto importante: na ação penal privada subsidiária da pública, não se admite o perdão do ofendido. Por quê? Porque, que nem nós havíamos conversado, a natureza da ação penal aqui é pública e não privada. É apenas uma hipótese de alteração da legitimidade por inércia do Ministério Público, mas não de alteração na natureza jurídica da ação penal. Isso a gente pode encontrar no artigo 105. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação. Esses crimes não se procedem mediante queixa, por regra. Somente está tendo aqui uma queixa por inércia do Ministério Público. Então, é um instituto excepcional. O que pode o Ministério Público fazer na ação penal privada subsidiária da pública? Ele pode, em regra,
agir como fiscal da lei ou como parte. Ou melhor dizendo, o Ministério Público pode, originariamente, atuar como fiscal da lei, a gente chama de custos legis, então é uma hipótese que ele não está trabalhando como parte, por exemplo, o Ministério Público em segunda instância, quando vai se manifestar sobre um recurso, ele está se manifestando na condição de custos legis, ele faz um parecer dizendo, olha, eu acho que o mais certo nesse caso é fazer isso ou fazer aquilo, ele não é parte. Mas pode também o Ministério Público atuar como parte, como acusador. Então, por exemplo, o Ministério Público, em primeira instância, ele oferece uma denúncia, ele ouve testemunhas, ele faz provas, ele requer a condenação no mais das vezes. Nesse caso, ele está atuando como parte. Especificamente, a atuação do Ministério Público na ação penal privada subsidiária da pública é uma atuação diferente, é uma atuação sui generis. Por quê? Porque ele atua inicialmente como fiscal da lei, mas ele pode, por ser o titular originário da ação penal, né, ter uma atuação mais ampla. Inclusive, ele pode retomar para si a condução do processo. Vamos de novo dar uma olhada no artigo 29. Ó. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Agora, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, vejam, digamos que ele tenha ficado inerte, a vítima ofereceu queixa-crime, o Ministério Público pode ou aditar essa queixa para incluir novos fatos, ou caso ele não concorde com a imputação feita na queixa, ou ele pode dizer, essa queixa está ruim, vou oferecer uma denúncia. E ele pode também intervir em todos os termos do processo, trabalhar com elementos de prova, interpor recurso, e caso ele constate uma negligência do querelante, ele pode retomar a ação como parte principal. O aditamento, esse mencionado anteriormente, pode ser feito em relação a qualquer aspecto, seja de forma, seja de mérito, como incluir outros réus ou qualificadoras, por exemplo, no prazo de 3 dias. O prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Ou ele pode repudiar a queixa quando ele alegar que não ficou inerte, podendo aí, nesse caso, apresentar uma denúncia substitutiva. A possibilidade de ele retomar a ação como parte principal surge de uma espécie de negligência do querelante na condução do processo. E caso o Ministério Público considere que sejam necessários esclarecimentos, ele pode requerer diretamente, de acordo com o artigo 47. Ó. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Se ele precisa de mais informações, então ele tem autorização para pedir diretamente para as autoridades ou para os funcionários que têm autorização para prestar esses esclarecimentos. Vamos dar uma olhadinha na redação do artigo 46 e do artigo 47. Artigo 46 e seus parágrafos. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, ou seja, passou 5 dias, começa a contar o prazo para a vítima, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Parágrafo 2º. O prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos, documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.
temos ainda dentro do tópico da ação penal privada, a ação penal privada personalíssima. Nesse caso, somente a vítima, somente o ofendido e ninguém mais pode ajuizar a ação. Então, na ação penal privada personalíssima, não é possível estabelecer um representante legal para dar início ao processo. E a ação penal privada personalíssima ela somente incide nessa hipótese do crime do artigo 236 do Código Penal, que é o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. O que diz aqui o 236? É crime contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. E o parágrafo único diz que a ação penal depende de queixa de quem? Do contraente enganado. Ou seja, ação penal privada personalíssima. Não é possível estabelecer um representante legal para realizar esse ato processual em seu nome. E não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, aqui é aquela hipótese de condição da ação específica que a gente viu nesse caso. E se o ofendido morrer sem ajuizar a ação, nada mais pode ser feito, nesse caso, estando extinta a punibilidade, porque a legitimidade, nesse caso, não se estende aos sucessores. Ela é, portanto, personalíssima. Se o ofendido é menor, o seu representante não pode ajuizar a demanda, devendo a vítima aguardar a maioridade para ajuizar a ação penal privada personalíssima. Sobre a denúncia e a queixa, quais são os elementos? A denúncia é a petição inicial de uma ação penal pública. A queixa é a petição inicial de uma ação penal privada. Quais são os elementos essenciais da denúncia e da queixa? O que precisa conter numa denúncia e numa queixa para que tenha ela os requisitos formais necessários? Primeiro, a exposição do fato criminoso. Então, eu devo narrar detalhadamente como que o fato aconteceu. A qualificação do acusado. Preciso dizer quem é o sujeito que está sendo processado. Qualificação completa é onde ele reside. Caso eu não tenha essas informações, eu devo indicar elementos que possibilitem a identificação dele. A classificação do delito, ou seja, quais foram as infrações penais cometidas, em qual tipo penal, qual artigo do Código Penal ou da lei especial que elas estão regulamentadas. Caso haja, eu preciso indicar o rol de testemunhas. Quem são as testemunhas que vão comprovar a minha hipótese? Quais são as testemunhas que vão comprovar a minha versão? O endereçamento, eu devo endereçar a denúncia ou a queixa para o juízo competente. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma infração do Juizado Especial Criminal, eu preciso endereçar para o juízo do Juizado Especial Criminal. Se eu estou diante de uma vara do Tribunal do Júri, eu devo endereçar para a vara do Tribunal do Júri. Se eu estou diante do juízo criminal comum, eu endereço para o juízo criminal comum. A redação tem que ser em português, assim como todos os atos processuais. Não posso querer fazer uma queixa-crime, uma denúncia em inglês, in English. The crime is very bad. Não posso, tem que falar em português. E é imprescindível que seja assinada a inicial acusatória, tá? Olha só o que diz o artigo 41, que é o que regulamenta as questões formais da denúncia e da queixa. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Galera, vamos praticar um pouquinho, vamos ver algumas questões para ver de que forma esse conhecimento pode ser cobrado da gente. Olha só, estabelece o Código de Processo Penal que o Ministério Público velará pela indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada. Sobre o tema, é correto afirmar: caso julgue necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares, o Ministério Público terá prazo de 3 dias para editar a queixa. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores deverá ser aceita pelo beneficiário. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos. Em caso de abandono da ação penal privada pelo querelante, o Ministério Público deverá assumir a acusação. Ou
Na hipótese de ação penal perempta, o juiz, somente após ouvir o Ministério Público, poderá declarar extinta a punibilidade do querelado. E aí, galera, qual vocês acham que está correta? Correta é a alternativa C. Eu não posso escolher quem eu vou processar. Se eu quiser, eu posso escolher, eu vou ou não vou processar, no caso de ação penal privada. Juízo de conveniência, de oportunidade, princípio da oportunidade, diferente do princípio da obrigatoriedade. Mas se eu optar por processar, eu devo processar todos e não somente um, tá? Aqui eu coloquei, caso vocês queiram dar uma olhada, os fundamentos aqui, ó. Então, caso julgue necessário maiores esclarecimentos, documentos complementares, o MP terá o prazo de 3 dias para editar a queixa. Não. Aqui, ó, ele pode requisitar diretamente, lembra? Artigo 47. B. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação aos autores deverá ser aceita pelo beneficiário. Não, o que é aceito é o perdão, não a renúncia. A C está correta. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos. D. Em caso de abandono da ação penal privada pelo querelante, o Ministério Público deverá assumir a acusação. Não. Se o querelante abandonar o processo, o juiz vai reconhecer a perempção. E é errada porque em nenhum lugar do nosso ordenamento jurídico consta a necessidade de oitiva do Ministério Público para a declaração da extinção da punibilidade pela perempção. Vamos adiante. No caso de morte do ofendido, a ordem preferencial para se exercer o direito de queixa, segundo o que dispõe o Código de Processo Penal, é ascendente, descendente e cônjuge. Não. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. CAD, exatamente, galera. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Essa é a ordem de preferência para se exercer o direito de ação, para prosseguir com o processo no caso de morte do ofendido. Tá? Artigo 31 do CPP. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Próximo. Segundo a doutrina, é possível conceituar a ação penal como direito do Estado da acusação ou da vítima de ingressar em juízo pretendendo a prestação jurisdicional consistente na aplicação das normas de direito penal ao caso concreto. Sobre a ação penal, a legislação vigente dispõe. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos casos de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Certo ou errado, galera? Certo, né? Letra A, alternativa correta. A de à la minuta, almôndega, é a alternativa correta. Ação penal privada subsidiária da pública. O Ministério Público ficou inerte, abre-se a possibilidade para a vítima oferecer a queixa-crime. Vamos ver as outras. A ação de iniciativa privada é promovida exclusivamente mediante denúncia do ofendido. Não é denúncia, né, galera? Queixa-crime. C. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa-crime ou de prosseguir na ação passa ao Ministério Público. Errado. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ministro da Justiça. Não, da vítima, do ofendido. A ação pública é promovida pelo ofendido, dependendo quando a lei exige de representação do Ministério Público ou de requisição do ministro da Justiça. Representação da vítima, do ofendido, tá? Não do Ministério Público. Adiante. Sobre as diversas modalidades de ação penal, é correto afirmar: em caso de morte do ofendido, o direito de intentar ação privada propriamente dita se transmite ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão da vítima. E aí, galera? De novo, correta a letra A, de à la minuta, de arroz com estrogonofe, de almôndega, de... Tô pensando numa sobremesa agora. Putz, nenhuma sobremesa com A. Daqui a pouco vem. O prazo decadencial para o oferecimento da requisição pelo ministro da Justiça na ação penal condicionada é de 6 meses. Não há o reconhecimento desse prazo decadencial da representação para requisição, tá?
A ação penal privada subsidiária da pública fere o comando constitucional que atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal. Não. Isso tem previsão na legislação sem qualquer afronta à Constituição Federal. Com a revogação do crime de adultério, deixou de existir no ordenamento jurídico brasileiro a chamada ação penal privada personalíssima. Errado. Tem lá no artigo 236, né? A perempção poderá ser reconhecida em qualquer momento do inquérito policial, bem como antes ou ainda após iniciada a ação penal. Errada. A perempção somente existe na ação penal privada no decorrer do processo. Nas ações penais em que a lei exige a representação do ofendido, a retratação pode ocorrer enquanto não oferecida a denúncia, julgada a ação penal, concluído o inquérito policial, oferecida a queixa-crime, pronunciado o acusado. Galera, lembram o que é isso? Representação do ofendido. É no caso de ação penal pública condicionada à representação. Se a ação penal pública, ela se exerce por uma denúncia e não por uma queixa-crime, né? Então eu posso representar, dizer para o Ministério Público, quero que você processe o cara, mas eu também posso me retratar. Ministério Público, mudei de ideia, não quero mais que você processe o cara. Posso fazer isso, só que até quando eu posso fazer isso? Até o momento em que for oferecida a denúncia. De novo, letra A. Aqui um cuidado muito grande, galera. Aqui eles nem foram tão sacanas, mas eles poderiam botar oferecida a denúncia ou recebida a denúncia, só para confundir nossa mente. Por que isso ia nos confundir? Porque a interrupção do prazo prescricional, ela ocorre com o recebimento da denúncia. Então a gente tem a tendência de gravar essa informação como sendo algo relevante. O recebimento da denúncia é uma coisa relevante no processo. E a gente poderia acabar confundindo. Para não confundir, qual é a diferença entre oferecimento da denúncia e recebimento da denúncia? O inquérito foi para o Ministério Público, o Ministério Público examinou o inquérito, o Ministério Público se convenceu de que deve oferecer denúncia, ele escreve a denúncia e oferece, manda para o juiz. Nesse momento, ele ofereceu a denúncia. Nesse momento, ele simplesmente mandou. Ele faz a denúncia no computador dele e manda para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ainda não apreciou. Então, ele ofereceu a denúncia. Qual é a diferença do recebimento? O recebimento, o juiz analisa aquela denúncia, verifica se estão presentes as condições da ação, que a gente viu, considerando que estão presentes as condições da ação, ele recebe a denúncia e cita o réu para oferecer resposta à acusação. Então, é diferente. O oferecimento só o Ministério Público manda, recebimento o juiz já examina e dá o canetaço. Para eu não esquecer aqui, ó, como é que eu posso lembrar? Eu posso me retratar da representação, ou seja, o Ministério Público quero que você denuncie, depois o Ministério Público não quero mais que você denuncie, agora eu quero, agora eu não quero. Isso pode acontecer até o momento em que o promotor de justiça faz a denúncia, mesmo que não tenha sido ela ainda apreciada. Então, se você disse quero processar e o cara fez a denúncia, mesmo que não tenha sido ela recebida, ou seja, ele já trabalhou na denúncia, já se debruçou sobre os autos, é encerrado aí, encerrada a possibilidade de retratação. Artigo 25 do CPP, ó. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Adiante, galera. Em tema de ação penal privada, é correto afirmar que o perdão do ofendido independe de aceitação, errado, depende, né, é um ato bilateral. O requerimento de instauração de inquérito policial não interrompe o prazo de oferecimento da queixa. C. Importa em renúncia tácita ao direito de queixa o fato de o ofendido receber indenização do dano causado pelo crime. Admissível o perdão do ofendido mesmo depois que passe em julgado a sentença condenatória. Incabível a extinção da punibilidade pela prescrição. E aí, galera, o que vocês acharam? Vamos ver de baixo para cima aqui, ó. E. Incabível a extinção da punibilidade pela perempção. Errado. É cabível, né? Na ação penal privada é perfeitamente cabível. Só lá que é cabível. D. Admissível o perdão do ofendido, mesmo depois que passe em julgado a sentença condenatória. Não. Depois do trânsito em julgado, não é cabível o perdão. O perdão somente pode ser feito até trânsito em julgado. C. Importa em renúncia tácita ao direito de queixa o fato de o ofendido receber indenização do dano causado pelo crime. Também não.
Não importa. E, portanto, nos resta a letra B. O requerimento de instauração de inquérito policial não interrompe o prazo de oferecimento da queixa. Eu quis ver de baixo para cima, galera, porque como a gente não falou sobre prescrição, não estudou prescrição e os marcos interruptivos da prescrição, eu queria que a gente conseguisse eliminar as alternativas erradas somente com base no conhecimento que a gente viu. E a última, galera. Na questão, assinar a afirmativa correta em relação à proposição apresentada. Em relação à ação penal de iniciativa privada, a renúncia ao direito de queixa se estende a todos os querelantes. Olha que pegadinha. Vamos ler todas, depois a gente vê. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Essa está certa, galera. A alternativa correta é a letra B, de bacon, bife à milanesa, bono de chocolate, bolo de chocolate. Vamos ver as outras. C, não se admite renúncia tácita. Se admite sim. O Ministério Público não pode intervir na ação penal de iniciativa privada. Pode. E admite-se a ocorrência da preempção na ação penal de iniciativa privada exclusiva ou subsidiária da pública. Subsidiária da pública não, porque a natureza é pública. Por que eu deixei a A para fora? Olha só que pega ratão. A renúncia, e botaram na A ainda, ao exercício do direito de queixa, se estende a todos os querelantes. Está certo ou está errado? Está errado. Ela se estende a todos os querelados, não todos os querelantes. Sacanagem, né? Querelante é quem está acusando, são as vítimas. Querelados é quem estão sendo acusados, são os autores do fato. Tá bem, galerinha? Olha, qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus, beijos no coração, qualquer coisa me chame. Até mais.